Então vamos lá para a nossa terceira fase de desenvolvimento de acordo com os selos solares, que é a fase realizadora. Então aqui nós já temos a última sequência da nossa história. No momento em que a gente desperta para a temporalidade e conclui essa fase geradora que nós acabamos de falar na última aula, nós temos aí o começo da fase realizadora, que é aquele momento onde a gente desperta a consciência sobre o funcionamento da nossa mente. A mente enquanto um espaço de criação. E essa consciência sobre como essa ferramenta opera é o próprio veículo, o próprio meio que desperta a nossa visão de águia, aquela visão que sobrevoa a realidade, que não se identifica com os papéis, que não se identifica com o que está acontecendo nessa realidade limitada, mas a mente que é capaz de olhar as coisas de cima, de observar os contextos, sem necessariamente estar ali dentro daquele cenário, certo? Então, a mente, ela também, como essa ferramenta de cocriação, ela vai nos trazer aí o despertar de uma consciência mais elevada. Porque relembrar que nós somos capazes de criar é algo que abre muito a nossa percepção sobre a realidade. Porque a gente vai saindo dessas limitações pré-concebidas ou condicionadas. A gente acessa mesmo aí o potencial infinito dessa criação, porque a gente não se identifica mais. A gente está usando a mente para o que ela foi projetada para fazer, que é criar. Não à toa o ato da águia azul é criar. E a águia é representada pelo arquétipo do vidente. Então é aquele que tem a capacidade de olhar as coisas de cima, num ponto de mais neutralidade. E quando a gente vai expandindo essa visão, olhando tudo de cima, olhando tudo do alto, a gente já acessa a consciência mais elevada do guerreiro, que é o 16º selo, que vem depois da águia. Então, o guerreiro é a representação da inteligência no sentido de consciência, não a inteligência que a gente adquire nos livros e tudo mais, mas aquela consciência que nós aprendemos a partir da prática. Então, o guerreiro é aquele questionador, aquele que busca, representado pelo arquétipo do buscador. Então, quando a gente está na energia do guerreiro, a gente começa a se questionar sobre a realidade, sobre tudo aquilo que nos contaram que seria o certo, o adequado, o perfeito, certo? Então a gente começa a se questionar nessa energia mesmo revolucionária, nessa energia expansiva do guerreiro, para saber se é realmente isso e para começar a ativar as respostas do nosso próprio coração para esses questionamentos. Porque a consciência mais elevada, ela está aqui. E é importante ressaltar que esse guerreiro é o guerreiro do arco-íris. Não é o guerreiro clássico da armadura de ferro. É o guerreiro que está com o coração na frente das suas ações. E por isso o guerreiro é aquele que tem intrepidez. E o que é intrepidez? Intrepidez é coragem. A coragem de se questionar e ir além do medo. A coragem de não paralisar as suas ações quando o medo aparece. Mas sim de encarar esse medo e continuar avançando pelo propósito da consciência, pelo propósito da inteligência mais elevada. Certo? Então a gente não precisa mais viver uma realidade de guerra. A gente não precisa nem continuar reproduzindo esse nome adiante, esse conceito adiante. Porque esse guerreiro ele vem trazer aí o chamado de ancoramento da inteligência, para que a gente prevaleça na paz, para que a história a partir de agora seja
simplesmente paz. Então a gente já passa para o 17º selo, que é a Terra Vermelha. E a Terra representa as sincronicidades, representa a evolução, representa a navegação. E na Terra a gente já está no ponto aí de se movimentar em prol de uma consciência maior, de estar consciente de que o nosso movimento é a via de evolução, não somente para nós enquanto indivíduos, mas também para nós enquanto participantes integrantes desse ser planetário, dessa consciência planetária que é Gaia. Gaia é essa consciência viva, certo? Então a Terra ela vem nos chamando para se atentar na sincronicidade e seguir esse caminho, porque nada é coincidência, nada acontece por acaso. Então, se você estiver atento ao fluxo das sincronicidades, você com certeza vai saber por onde navegar. E isso a gente já está falando de uma consciência muito desperta, que ao mesmo tempo é muito simples. A gente começa a se reconectar com o tempo natural e, naturalmente, a gente já vai abrindo esse espaço de navegação. E navegação não só no plano terreno, não só na realidade física, mas navegação por várias outras dimensões. E depois da Terra nós temos o 18º selo solar, que é o espelho. E o espelho branco é o Yogi. O espelho já vem trazer um refinamento muito profundo, o autossacrifício do nosso ego em nome de uma ordem mais elevada. Então, quando a gente está falando do espelho, a gente já está falando de uma ordem cósmica, uma ordem de refinamento. Então, o espelho é aquele que reflete, que traz o processo autorreflexivo da consciência. Ele se observa, ele se coloca em estado de disciplina, porque sabe que isso é necessário para o estabelecimento de uma organização mais alinhada com as leis do amor, com as leis universais do amor, certo? Então, depois do espelho, nós temos aí a tormenta. E a tormenta, como 19º selo, já precede o momento de transformação total. Então, a tormenta ela é puro potencial de energia. A tormenta ela é aquela que passa catalisando os processos, derrubando todas as velhas estruturas que já não servem mais. Então, essa energia ela traz um potencial transformativo, que é a própria transformação da autogeração. Então, a tormenta ela tá ali para nos lembrar que para a gente chegar no ponto da iluminação, nós precisamos recordar que somos capazes de autogerar a nossa própria energia, sem depender de um sistema paralelo, sem depender de um sistema que esteja fora de nós. Nós temos o poder de autogestionar a nós mesmos, a partir do momento em que a gente desperta essa consciência e vive com base nas energias que nós recebemos, no momento em que a gente aterrissa aqui na Terra. Então a tormenta ela vem lembrando que tudo está em constante transformação. Vem nos lembrando para a gente não se apegar a nada. Porque assim como algo veio, esse algo pode ir sem nem deixar vestígios, sem nem avisar. Então tudo é impermanente. A tormenta está aí para nos lembrar de continuar no fluxo da transformação, sem se perder no meio desse furacão todo de informações, se conectando com aquilo que realmente importa. E aí nós chegamos no estágio de recomeço de todo esse ciclo, que é com o selo do Sol amarelo, ou seja, com o arquétipo do iluminado. E o iluminado representa o poder do fogo universal, representa, toda essa jornada foi necessária para chegar ali nesse ponto de iluminação,
nesse ponto de automaestria, nesse ponto de consciência divina. Então o fogo é a representação da iluminação, é a representação da vida. O sol, a consciência maior, a central de inteligência, o maestro. Então a gente precisou passar por toda essa jornada para se iluminar, certo? Então é uma historinha da vida que acontece de forma simultânea, todos os selos, todas as energias arquetípicas sendo pulsadas e se sintonizando de formas diferentes, para que a gente trabalhe todos os processos dessas etapas, todas as fases dessas etapas, sem negar nenhuma. Porque às vezes tem muita gente, né, que quer chegar no iluminado sem passar pelos processos que levam até esse status, digamos assim, né, até esse estado de consciência. Então, todas as etapas são importantes. Todas essas energias primais, essas energias solares, essas energias de luz, elas são necessárias de serem incorporadas em nós para que a gente possa, de fato, concluir com sucesso todo esse processo, toda essa jornada do que é ser um humano galáctico desperto em processo de aprendizado na Terra, certo? Então, essas são as 3 fases dos selos solares, dos arquétipos de luz da 4ª dimensão.